Muito boa noite, bem-vindos ao nosso momento de estudo bíblico. O tema de hoje que nós trazemos é o estudo de número 6 do nosso caderno, em Filipenses capítulo 4, versículos 2 a 7. Esse estudo que foi produzido pelo pastor Martinho Zonta, que é o vice-presidente de Educação Cristã em nossa igreja. E ele traz como título do nosso estudo, Bons Conselhos para o Povo de Deus. Senhor Deus, Pai bondoso e amado, nós te damos graças por esse dia. Nós te damos graças por esta oportunidade de nos reunirmos em torno da Tua Palavra e sermos alimentados pela mesma. Senhor Deus, traga o Teu Espírito Santo sobre cada um de nós e abra o nosso entendimento para que ouçamos os conselhos bons e produtivos para a nossa vida que trazes em Tua Palavra. Por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós confiamos e a Tua presença invocamos neste momento abençoado. Amém. Jesus, em Tua presença, reunimo-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemo-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimo-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemo-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais para te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui para te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Que realmente essa vida aqui é um dom que Deus está nos dando, é um momento que Deus está nos dando, e que ela não é nada se a gente compará-la com a eternidade. Então, eu acho que a gente vive uma continuidade, acredito eu, pensando nas coisas daqui, de antes da morte. Então vamos avançar. Ele traz aqui 5 conselhos com base no texto, tá? São 5 conselhos que ele vai estar discutindo ao longo do nosso estudo
primeiro, pensem concordemente no Senhor. Depois, né, peço que auxilies, né, quando ele fala isso para o seu companheiro, que nós não sabemos necessariamente se é Timóteo ou não, né, se bem que Timóteo estava na igreja aos Efésios, mas ele fala de um pastor, o líder da igreja, para que ele pudesse também participar, né, desse apoio, né, àquelas discussões que estavam acontecendo. E aí o terceiro conselho, alegrai-vos sempre no Senhor. E aí o quinto conselho, né, que eu coloquei aqui, faltou o quarto, não andem ansiosos, né, contra a ansiedade. E o quarto conselho, nós vamos falar, só não ficou aqui, mas ser moderado, né, a vossa moderação seja conhecida por todos. Então, olhando um a um, vamos avançando. Primeiro deles, né? Pensem concordemente no Senhor. O que estava acontecendo, ele menciona o nome dessas duas servas, duas cristãs, que eram líderes da igreja. Muito provavelmente eram líderes naquela congregação, e ele fala disso juntamente com outros nomes. Mas Evódia e Sintique, né? Irmãs daquela congregação que estavam tendo um desentendimento entre si, né? E ele traz essa expressão, né, para que diante daquele conflito, um estímulo para que pensassem de maneira concorde. E aí traz algumas reflexões para nós, né? O que é pensar de maneira concorde? O que vocês pensam nesse sentido? Eu vou falar de novo. Pois não. Eu penso que pensar concordando naquilo que é essencial em relação ao que ele diz do Senhor. Porque é óbvio que nós não vamos concordar em muitas coisas. Mas no essencial, que é aquilo que o Senhor diz, que é aquilo que o Senhor nos ensina, nós devemos concordar e nos reunirmos em relação a isso, ter isso como prioridade. Eu penso que, não sei se eu estou correta na minha forma de pensar. Uhum. Eu estava acompanhando a reflexão do próprio pastor Martinho e ele traz uma citação, inclusive, de Nelson Rodrigues, onde fala que num contexto plural de pessoas, né, como é a igreja, a unidade de pensamento ela é uma utopia e até mesmo um certo... Citando Nelson Rodrigues, ele diz, né, a unanimidade é burra. Tá? Ele traz isso assim, quer dizer que dentro da igreja, ou dentro de um conjunto de pessoas, pode haver opiniões discordantes? Pode. Né? Isso é salutar. Paulo mesmo fala sobre isso na carta, se não me engano, aos Coríntios. Né? Pensamentos diferentes não são em si nocivos ou destrutivos para a igreja. Porém, o perigo está quando o propósito com aquilo ele é perdido, né? Ele se perde no caminho. Então, mesmo que haja diferentes modos de pensar, esse pensar concordemente no Senhor, esse é o ponto que ele chama a atenção, que busquem o ponto comum, que busquem o propósito e o bem comum no Senhor, ou seja, em Cristo, ou na fé, né, ou para o propósito do Evangelho. Então, se a gente começa muitas vezes a discutir questões pequenas para vaidade própria, para querer ser maior ou melhor do que o outro, isso vai gerar discórdia, né, e é uma discórdia destrutiva. E muito provavelmente a gente não sabe qual era o assunto que estava acontecendo com essas duas servas do Senhor, mas a maneira com a qual elas estavam defendendo as suas ideias
estava deixando de ser algo produtivo e positivo para a igreja e causando uma preocupação, como a gente chama, né, de uma celeuma, uma dor de cabeça desnecessária. Então é nesse propósito que ele traz esse contexto. Pensar concordemente no Senhor não significa ter modos diferentes de pensar, mas sim que a gente busque entender o propósito daquilo que a gente está defendendo, né? Se isso é para a edificação do reino, então que a gente fale claramente. Acho que aí estabelece, né, fortalece ainda mais a importância do diálogo, né? Claro, quando você for propor qualquer coisa dentro de um coletivo, como é a igreja. Então a importância disso, que as nossas opiniões podem ser diferentes, mas elas não podem lutar ou trabalhar contra o propósito do reino de Deus, né? O Evangelho. Aí ele traz mais uma pergunta, né? Qual é geralmente a causa dos conflitos entre os cristãos? Qual é a causa do conflito entre os cristãos? Ele traz um texto para nós olharmos. Aí vou fazer a leitura deste texto de Tiago, capítulo 4, versículos 1 e 2. Isso acontecendo na igreja no primeiro século. Diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão de prazeres que militam na vossa carne? Então, claramente, né, de onde vem a causa entre os conflitos entre os cristãos é de desejos da própria natureza, ou seja, vaidades, orgulho, a cobiça pelo poder, pelo domínio sobre o outro, né? Então essa é uma grande dor de cabeça que a igreja, até Cristo voltar, precisa de novo rever e sempre rever novamente, né? Para que as nossas paixões pessoais não interfiram no propósito maior do reino de Deus. Ele continua, então, qual é o mal que conflitos e intrigas entre cristãos causam no trabalho da igreja? Esclareci? Acredito que tirou o foco, né? Nós somos, como membros da igreja, nós somos corpo de Cristo. Então, claro que nós não vamos pensar de forma igual, mas as nossas diferenças constroem o corpo. Uhum. Então, o mal que esses conflitos pessoais, interesses pessoais, e aí vem junto a ideia da individualidade, né, a individualidade tem sido o grande porém dessa, não sei se é da nossa geração, mas de todo ser humano, né? E aí a gente foge do foco principal, que é o trabalho da igreja, né? Lembrando documento da nossa igreja, o regimento da igreja, um dos primeiros pontos, logo o primeiro ponto é esse, de que nada que os membros ou a diretoria ou o próprio pastor vai fazer, nada que ele vai tentar fazer pode desfocar o principal caminho da nossa igreja, que é anunciar a palavra de Cristo. E esse, acredito que é o mal dessas intrigas. Exatamente. Então, interessante isso, né, quando você traz como presente no documento oficial da igreja, que norteia tanto o trabalho de novas congregações, quanto também
a preparação, né, de pastores que vão atuar nessas igrejas, para que não aconteça muitas vezes o conflito entre interesses de líderes, né, da congregação ou de algum grupo pequeno da congregação, com os conflitos às vezes do próprio pastor, né? Ele ali por ser a pessoa que tem uma influência muito grande, pode por vezes se perder, né? E precisa de novo ser reorientado por essas recomendações dos nossos regimentos, dos nossos estatutos. Avançando um pouquinho mais, se cristãos vivem em conflitos, então qual é a impressão que os de fora da igreja terão sobre o cristianismo? Será que se interessarão pela igreja? Traz a questão o pastor. Será que isso torna a igreja mais interessante? Alguém pode responder? Minha mãe está falando aqui que a impressão é péssima, né? Porque se a gente está falando de um Cristo, a gente não se entende, a gente está falando a gente está reunido em nome, em um nome, com um propósito, e a gente mesmo não consegue se entender, você fica completamente desacreditado. Sim. Ela está falando aqui que a impressão é péssima. É verdade, é verdade. Se eu não me engano, acho que a gente conversou há um tempo atrás, quando nós estudávamos missiologia, que os islâmicos, né, os desentendimentos e as divisões entre igrejas cristãs prestavam um grande desserviço, né, à fé cristã e favorecia aos islâmicos, por exemplo, né, que eles afirmavam terem maior unidade entre eles do que os próprios cristãos. Na verdade, eles também têm divisões, né? Tem os grupos mais ortodoxos, tem os grupos mais radicais, né? Tem existe também uma faixa de islâmicos mais liberais, se bem que é uma minoria. Porém, a discussão era essa, assim, como é que a igreja vai se prestar a fazer missão, especialmente em outros países, né? Se entre os próprios cristãos ou países de maioria cristã não há entendimento, há discordância e muitas vezes lutas mesmo, né? Coisas mais tensas. E aí foi que trouxe isso à tona para a gente repensar de que o nosso maior desafio é buscar no meio cristão o diálogo, né? Um diálogo de trabalho, né? Eu sempre digo, essa busca por um diálogo de trabalho, tenho certeza, não vai promover o que nós chamamos de unionismo, né? A união de todas as igrejas e denominações num só corpo eclesiástico, enquanto instituição, porque existem, como a dona Teresa falou também, existem alguns interesses, grupos que auxiliam, colaboram e têm as suas confissões e a sua própria história, né? Ninguém vai abrir mão da sua própria história assim de maneira tão fácil. Mas, acima de tudo, as igrejas, quando elas trabalham em prol do amor, do serviço, né, daqueles menos favorecidos. É como eu sempre defendo assim que as igrejas, embora sejam denominações diferentes, têm um Deus que é aquele que está acima de tudo, né, e de todos, e que nos traz com a sua palavra esse mandamento maior, né, de amarmos uns aos outros. E é isso que a gente está vendo acontecer nesse momento, né? Muitas igrejas com ações voluntárias, ações sociais para ajudar pessoas menos favorecidas. Então, tudo isso contribui para a união e a união dos cristãos, embora não haja uma unidade eclesiástica, né? Então, olhando um pouquinho mais à frente, segundo o conselho que ele traz, né,
conselho, peço que auxilies, né, que auxilias as duas irmãs que estavam, as duas servas cristãs que estavam em desentendimento, né? Uma coisa que acontece quando tem conflito entre duas pessoas é a dificuldade de você abrir o ouvido para compreender, para guardar, né, e aprender, dar ouvidos ao argumento do outro. Quando nós brigamos com alguém, coisa que a gente não quer fazer é dar o braço a torcer. E às vezes, por causa desses desentendimentos, aquilo que é dito é muito mais fácil ser interpretado de modo equivocado do que de fato ter o entendimento correto. E aí é importante a presença do mediador, né? Aqui ele traz aqui algumas questões para nós. Qual é a atitude que os congregados devem ter ao perceberem o conflito entre irmãos e, em consequência desses conflitos, né, que em consequências desses conflitos se afastam da igreja? Vamos pensar, duas pessoas essas duas irmãs, Evódia e Sintique, né, se desentenderam. Ambas muito ativas, ambas líderes, ambas tinham influência sobre outros irmãos na fé. Por causa de alguma questão pequena, muito provavelmente, elas agora se ofenderam e se afastaram da igreja, né? Sozinhas elas não vêm, né? Sozinhas elas não virão para o seio da comunidade, porque talvez sentem que o que fizeram causou vergonha, né? Causou aí tristeza para alguns outros irmãos na fé. E agora, como fazê-las retornar? Aí entra a figura do mediador que o apóstolo Paulo traz nessa carta, né? Qual deve ser a atitude quando irmãos em decorrência de conflitos se afastam da igreja? O que vocês dizem, por favor? Clarice, você está conseguindo falar? Tô meio enrolado aqui com o som. Ah, Tá ouvindo? Estamos ouvindo. Agora eu consegui. Qual é a pergunta mesmo? A primeira questão, qual é a atitude dos congregados, né, que os congregados devem ter ao perceberem o conflito entre irmãos e, em consequência destes, se afastarem da igreja? Qual a atitude dos congregados com os conflitantes? É Isso. Seria, né, a tarefa de apaziguar, né, tentar contornar a situação, tentar fazer com que se chegue a um acordo, que um dos lados ceda. Eu acredito que é mais ou menos por aí. Se puder fazer isso, né? Creio que se não puder, também não deve incentivar um conflito maior, não participar, digamos assim, nem ficar de um lado nem do outro. Deixar que as partes se entendam, ou o pastor, né, de repente até levar o pastor para que o pastor possa agir na situação com mais isenção, né, e até por ter maior conhecimento, de repente, do caso. Acho que é sempre a questão de eu assim, procuro me manter neutra. Se eu puder aconselhar para a paz, para que haja uma das partes ceda ou alguma coisa assim, tudo bem. Se não, ficar neutro, né? Nem de um lado nem do outro, entendeu? Acho que é por aí, eu penso assim. Entendi. Muito bem. O que traz aqui o texto é, de fato, você promover, de algum modo, o reencontro e a reaproximação com a solução do problema, do conflito, né? Se no meio do grupo tem pessoas, e não necessariamente o pastor, mas que seja hábil nesse dom, né? O dom da mediação,
mediação da admoestação, que a Bíblia fala, a admoestação mútua na palavra do Senhor. Então, trazer essa consciência e a perspectiva das pessoas de que as lutas delas não devem ficar resumidas a questões tão pequenas, uma vez que temos obras tão grandes para fazer em nome de Cristo, nosso Salvador, né? Então, às vezes, quando você perde essa perspectiva, como a gente já falou lá atrás, perde a perspectiva de eternidade, de propósito enquanto igreja, enquanto povo cristão, você acaba se perdendo por coisas pequenas. E aí a importância de você, como você bem colocou, chamar um pastor, né? Levar o assunto ao pastor, ou tratar ele, por exemplo, se o pastor não está presente, o pastor está distante, mas levar o assunto à luz da palavra de Deus, orientando para que haja arrependimento e reconciliação, né? Mais alguém tem alguma colocação? Não, a gente avança. A tarefa de aconselhar para que os conflitantes se perdoem e pensem concordemente cabe a quem, né? Versículo 16, lá em Colossenses 3, né? Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês, ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e canções espirituais, louvem a Deus com gratidão no coração. Então aqui já respondi, né? Não necessariamente o pastor, pode ser uma outra pessoa qualificada, experiente, que tenha intimidade com as partes. E, acima de tudo, para que não haja, como a Clarice colocou, que passe a impressão de que você está defendendo uma parte ou outra desse conflito, que ambos possam reconhecer as suas falhas, né? Perdoarem-se mutuamente e seguirem juntos com um propósito maior, ou seja, a palavra de Deus como fonte e norma de instrução, de admoestação e de ensino, né? Indo para o segundo conselho ainda nesse ponto, ele traz mais algumas questões. Há pessoas omissas no serviço cristão, alegando-se inaptas para isso. Conforme Romanos 15:14, essa justificativa é aceitável? Aí eu trago o texto ali para a gente ler. Meus irmãos, eu estou certo de que vocês estão cheios de bondade. Sabem tudo o que é preciso saber, são capazes de dar conselhos uns aos outros. Com essa palavra, pelo menos na minha leitura, o pastor Martim, ele está advertindo cada um de nós cristãos de, como nós já falamos na terça-feira, né, de que nós não caiamos nessa tentação de estar alheio aos conflitos dentro da igreja, de um modo geral. Por quê? À medida que todos nós começamos a nos afastar diante de um problema que está acontecendo, a tendência é que, de fato, esse problema se multiplique, ele se amplie, né? Todos nós temos capacidades de trabalhar e de promovermos uma intervenção positiva diante dos conflitos, né? Vou tomar o que a Clarice falou de novo. Não é tomar partido de um lado ou outro, mas reconhecer e fazer comunicar, né? Falar para o próximo, com aqueles que estão conflitantes, na oração, na espera. Acho que também não é uma questão de nós ficarmos na ansiedade de falar um pouquinho mais à frente, mas saber levar o tempo, mas sem desistir das pessoas, para trazê-las de volta a essa consciência, né, de que a nossa luta não é com questões deste mundo, mas nós temos que nos mantermos firmes por questões de eternidade, né, valores e ensinos de eternidade. Então, só porque assim, eu vou avançar, porque essa questão que o pastor traz, eu achei que ela já, de certa maneira, já está colocada no outro ponto anterior, e aqui ela só daria mais uma discussão sem muito efeito produtivo.
pegar aqui a questão seguinte: qual a importância de todos os congregados pensarem concordemente no Senhor? É para responder? Pode. Eu estou com um problema no som, aperto, ele não ativa, tem que apertar várias vezes. Não, é como o Richarles falou anteriormente, a importância primeira é manter o foco, né? Você manter o foco no principal, não se desviar do objetivo de Cristo, do Evangelho e testemunhar, porque a nossa concordância, a nossa união testemunha para os de fora, né? Que é um bom testemunho para os que estão de fora. Muito bem. Pegando só o exemplo do que a gente lê em Atos capítulo 2, né, os versículos finais ali do capítulo 2, que fala a maneira como os cristãos viviam no primeiro século. Né? Eles tinham tudo em comum, ninguém defendia exatamente as coisas que possuía de uma maneira egoísta, né? De uma maneira individualista, mas procuravam repartir as coisas, os problemas, os conflitos eram tratados diante dos apóstolos, né? Com base nas doutrinas que haviam recebido. Então, esse modo diferente, ou seja, todos tinham um mesmo propósito, um pensamento comum, que era a promoção do reino de Deus, né, ali entre eles. E esse modo comum de pensar, de fato, estava produzindo efeitos positivos no campo, que as pessoas de fora viam os cristãos se tratarem daquele modo amoroso uns com os outros e tinham interesse em participar daquela comunhão. Que amor é esse que move vocês a agirem dessa forma? Né? Então, olhando ali, só um texto bíblico para servir de referência também para nós. Avançando, terceiro conselho: alegrai-vos sempre no Senhor. Esse é o tema principal dessa carta, né? É o tema que está latente ao longo de toda a carta do apóstolo Paulo, da alegria constante. Né? O apóstolo Paulo, naqueles dias, ele estava recluso na prisão. A gente pode fazer um paralelo, né? Embora ele estivesse recluso numa prisão, ele não perdia a alegria de falar de Cristo, de ver a igreja, receber notícias de uma igreja que continuava crescendo. Né? Também hoje nós temos, muitos de nós, né, motivos aí, estamos reclusos em nossos lares, não por uma obrigação militar, mas por um vírus que está acometendo, matando, né, por situações às vezes de fragilidade de vida que está nos colocando enclausurados em nossos lares. Né? Por causa disso, perdemos a alegria? De novo, né, olhamos para esse texto e dizemos, não, alegrai-vos no Senhor. A alegria que não se sustenta por um tempo em redor, digamos, somente em tempo de calmaria, mas uma alegria que permanece apesar das dificuldades e dos conflitos contra a nossa vida ou contra o nosso testemunho. Aí ele traz uma pergunta para nós: qual é a motivação da alegria dos cristãos? Cláudia. A gente se alegra por Deus, por Cristo, pela salvação, por conseguirmos olhar que nós temos um Deus, que você gosta tanto de falar, o Abba, né, que pisa conosco, e que nós não estamos sozinhos, independente do que aconteça, coisa boa, coisa ruim, a gente vai estar sempre, Ele vai estar sempre conosco. E nos momentos, tem aquele poemazinho, né, de Pegadas na Areia, nos momentos em que a gente não puder caminhar com Ele vai nos carregar, nos levar no colo. Porque nós não estamos sós. Eu acho que essa é a motivação da gente estar sempre alegre,
ou pelo menos deveria estar, né? Independente de qualquer coisa. Importante é que a nossa teologia, ou a teologia cristã acerca da cruz, né, ela dá suporte nesse momento, coisa que a teologia da prosperidade, por exemplo, não traz. Né? Como você se mantém alegre se você está passando por momentos de conflito, de lutas, né, de fraqueza? Então, é essa alegria que na verdade, quando mal interpretada, né, você acaba sofrendo ainda mais, porque tem aquele conceito de um Deus que só está contigo quando as coisas estão bem. Né? Então, a teologia da cruz, essa confissão que trazemos, é saber que esse Deus está comigo também no vale da sombra da morte. Né? Se é tempo de clausura, se é um tempo de confinamento, né? Nisso também eu posso e devo estar alegre porque o Senhor permanece conosco. Continuando aí, é fácil se alegrar quando se vive num mundo cheio de dificuldades, corrupção e sofrimentos? Onde então buscar motivação e força para ser alegre? Richards? Acho que dá para responder essa pergunta da alegria com aquele hino 222 de Graças Dou. Ali tem aquele pedaço, aquela estrofe também falando sobre sofrimento, sobre espinhos que estão no caminho, sobre todas essas coisas que são ruins também. E é de se espantar que o cristão tem motivos de alegria, né? É uma loucura, né? Espantar que tem motivos para se alegrar, mesmo com tantas coisas ruins que acontecem. Mas a alegria não é deste mundo. E ela é uma recompensa ainda maior do que qualquer coisa que há nessa vida. Então, isso sim é motivo de alegria, porque apesar de todas essas dores que sentimos, né, temos a esperança, e essa esperança ela é concretizada em Cristo, de uma vida onde não haverá mais isso. Então, daí vem a motivação e a força para seguir alegre. Uhum. E eu acho que esse hino ele traz muito bem esse sentido, né? Que nós esperamos e nós ficamos alegres por isso, pela conquista de Cristo, então nós não podemos fazer mais nada a não ser ficar gratos, né? E render graças a Deus. Muito bem. Qual é a importância, então, de irradiarmos alegria no convívio com os não cristãos? Está livre o microfone. Para eles virem, né, o testemunho, virem a esperança. Eu acho que testemunha é para eles perceberem a esperança que nós temos, que não é só aqui, que não termina só aqui. Essa semana eu tive refletindo muito sobre a morte daquele ator, o Flávio Migliaccio. Uhum. Eu vi algumas entrevistas dele que ele falou que ele fez seminário, chegou a fazer seminário para padre. E ele disse que ali ele perdeu a fé. Ele não acreditava em Deus. E ele fez uma peça depois, e nessa peça ele falou que ia fazer uma peça com um monólogo, mas ele tinha que ter um personagem para dialogar. E aí ele escolheu o Deus como personagem. E ali ele dialogava. Está até no YouTube, depois se alguém quiser procurar. Okay. Ele falava com Deus nessa peça. E aí ele fazia vários questionamentos a Deus, em quem ele não acredita, né? Uhum. Então, e ele chegou ao fim da vida, ele tinha tudo para ser uma pessoa realizada, uma carreira
construída, uma família construída. Ele tinha um único filho, um filho bem formado na faculdade, tinha uma neta também formada, tinha uma mulher, um bom casamento e tal. Mas ele chegou ao ponto da velhice, como ele não tinha uma esperança, ele achou que não, nada valia a pena. Então essa esperança, essa alegria é o que faltava na vida dele, né? Uma esperança que traz alegria. Então a velhice para ele não foi como uma bênção, né, que Deus deu para ele. Ele encarou a velhice como algo, um fardo, que ele já estava perdendo vigor, que ele já estava ficando surdo, já tinha problemas de saúde, como todo idoso, né? Então ele não encarava mais porque ele não tinha uma perspectiva, né, além daqui. Então ele cometeu o ato, né, desesperador e tal, de acabar com a própria vida. Eu acho que é essa, quando o cristão, quando a pessoa tem uma esperança que isso aqui é apenas passageiro, que a gente pode passar por dificuldades, que a gente pode não, a gente vai passar em todas as situações, né? A gente vai passar, mas a gente tem uma esperança. E isso é que a pessoa que não crê, ela fica assim, como é que pode, né? Isso não é normal, isso não é natural. Acho que é por aí. Uhum. Esse assunto dá bastante discussão, mas resumidamente é isso. Eu vi uma entrevista não, um vídeo do Lima Duarte, né, que era companheiro dele, defendendo, comentando acerca do que ele fez, né, o ato de suicídio, e trazendo isso, justificando quais seriam as motivações dele, que é a perda de esperança e, digamos, na realidade o mundo é difícil, né? E como ele poderia manifestar a sua rebeldia, manifestar o seu repúdio às coisas que estão acontecendo no país, doença e tudo isso que já colocou, né? Foi, digamos, um grito, um brado artístico dele, né? Isso na voz e no comentário do Lima Duarte. Mas bem colocado esse ponto. E o apóstolo Paulo traz isso para nós quando ele fala lá em 1 Coríntios 15. Né? Se a nossa esperança se resume a este mundo, né? Nós somos os mais infelizes dos homens se não cremos na ressurreição, se não cremos que Cristo Jesus ressuscitou, né? Se não cremos que pela ressurreição de Cristo também nós seremos ressuscitados, se nós perdemos a perspectiva de céu, né? Não tem razão para estarmos alegres, né? Ou mantermos nessa esperança. Mas porque Cristo ele chega e arremata, né? Mas porque Cristo ressuscitou, também nós ressuscitaremos, né? E isso nos torna as pessoas mais felizes deste mundo. Então, é essa mensagem de esperança, de vida eterna com Deus, que deu a sua vida, que ressignificou o nosso viver, que nós seguimos em frente. E isso, de fato, fora da fé, de novo, né, a gente pega a Escritura e vendo pontos onde ela vai fazer sentido. O ateu, o desesperançado, vai dizer assim, isso é loucura. Né? Mas loucura a gente vê agora, quando o relato traz esse exemplo, né, de alguém que caiu, apostatou da fé, né, e olha para o mundo como ele está, muitas vezes iludido, ludibriado pelo inimigo, né, pensamentos invasivos, destrutivos, a pensar que não existe amanhã, e se não existe amanhã eu posso terminar com ele hoje. Né? A grande cilada existe o amanhã. E o que você fez, né, e o caminho que você escolheu, e a decisão que você tomou, ela traz, nesse caso do suicídio, sem Cristo, consequências para a eternidade, uma eternidade de lamento, uma eternidade de dor, de agonia.
seja, já não bastou o tempo que ele teve sofrimentos aqui, agora ainda se soma para a eternidade, quando você abandona, quando você não segura de fato nas mãos, na esperança daquele que ressuscitou. É por isso que essa alegria que ele está trazendo aqui na pergunta, ela é tão importante para o mundo ao nosso redor. Como que isso, ao longo da história da igreja, serviu também para que aqueles que não criam no Evangelho passassem a crer. A história dos primeiros hospitais, a história do serviço cristão em tempos de pandemia, em tempos de peste, né? Em que os cristãos, por confiarem na eternidade, iam ao encontro de lugares que estavam em quarentena, que estavam em isolamento, para prestar serviço de apoio, para prestar auxílio, né? Tarefas da mais diversa ordem, desde cuidado médico, oferecer alimento, dar suporte, né? Isso já no passado e hoje continua. Então, essa alegria e esse, de certo modo, desprendimento a esta realidade, ou seja, o Senhor que está comigo, que me protege, não é repetir como você colocou na terça-feira, Clarice, aquele irmão maluco que diz, né, porque o Senhor está comigo, eu vou andar e o coronavírus não vai me pegar, né? Mas é assumir, por exemplo, se é tua responsabilidade, você tem o dom do cuidado, você tem o dom da instrução, né? Se você por acaso é afetado por uma enfermidade maior, por uma situação de sofrimento maior, né, saber que mesmo nos sofrimentos o Senhor está contigo e que a sua vida permanece com esse Deus, ainda que você passe pela morte, né? O que não é verdade, o que não acontece quando a pessoa abre mão, né, nega o próprio Deus, o próprio Senhor, e escolhe viver o seu caminho sozinho, né? Seguindo aqui à frente, nós estamos no quarto conselho, né, dele: seja a vossa moderação conhecida por todos. O versículo 5 diz assim: seja a vossa moderação conhecida por todos, e acrescenta, né, todos os homens. O que é moderação? E aqui vamos ver o que ele traz como algumas perguntas, né? Ter uma vida moderada. De acordo com o versículo 3:19, qual é a moderação necessária? Eu copiei o versículo aqui e coloquei para nós. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles. Pensam somente nas coisas que são deste mundo. Como relacionar esse texto à pergunta que o pastor traz acerca de moderação necessária? Acho que foi na semana passada que nós falamos sobre renúncias, e acredito que entra bem nesse sentido aqui. Nós temos várias coisas que nos dá um certo tipo de prazer, não dá um certo tipo de gosto, e que nem sempre são úteis, que não agregam, mas desviam, né? E essa moderação, acredito que é nesse sentido. Se isso se vai afastar daquilo que é o principal, que é Cristo, né? Que é a fé, e que é também o testemunho dessa fé, né? São fazer renúncias a esses prazeres da carne que afastam de Cristo. Uhum. Mais alguém? Vamos à próxima questão, então. De acordo com o versículo 2 do capítulo 4, né, o que podemos deduzir quanto à fala, né, o uso da fala, né? E aí ele traz o texto do versículo 2 dizendo: Evódia e Sintique, peço por favor que procurem viver bem uma com a outra,
como irmãs na fé. Como é que a moderação está presente também no nosso modo de falar? Eu vejo essa questão da moderação, quando as pessoas pensam de forma diferente, é você falar, mas sempre respeitar aquilo que o outro pensa. Eu posso falar e não me tornar arrogante. Eu vejo a juventude de hoje, porque na minha época não sei avaliar, porque eu era jovem também, eu vejo que está muito assim agressiva. As palavras estão muito agressivas, tem muita. Assim, mesmo que você fale sobre um assunto, há sempre a necessidade de discordar. A discordância ela não é necessariamente uma briga. Evoge gente que poderiam pensar diferente, mas viver bem, uma respeitando a forma de pensar da outra, sabendo que elas são filhas, né, de um mesmo pai, e conforme dá a entender, existe uma determinada liderança que elas poderiam prejudicar em relação ao testemunho. Muito bem, verdade. Então, usando a fala, tanto no aspecto de compreender bem o que o outro disse, quanto você também fazer bom uso das palavras, né, na maneira de expressar suas ideias. E acima de tudo, né, entendendo, acho que nesse ponto aqui, entendendo que somos seres humanos limitados e aqui nem sempre a gente está com as nossas ideias bem ajustadas, né, todos os dias, que nós estejamos dispostos e disponíveis a rever, né, e, de novo, ser reorientados para o propósito como cristãos, né, que é o testemunho, que é a fé, que é a expansão da igreja, que é a expansão da mensagem de Cristo Jesus. Bem colocado. Vamos aqui à próxima questão, já o quarto conselho. Continuando, por que e para que o apóstolo Paulo diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens? Não é muito difícil essa, acho que essa se encaixa nas questões anteriores também. Por quê e para quê? Ou seja, qual é a razão e o propósito para o que o apóstolo Paulo pede? Acho que para evitar escândalo e para que você também não caia na tentação. Bem curto e rasteiro, como se diz. Exatamente. Nós somos espelhos para o mundo, né? Então, por que ser moderado? Para que não se tornem escândalo no mundo. E para quê? Para que o mundo se espelhe na moderação do modo de tratar na igreja, possa aprender, ou seja, não é obrigado que aprenda, talvez não aprenda, mas que nisso também, por meio do Espírito Santo, cheguem, né, à fé cristã. Quinto conselho: não andem ansiosos. Olha só, assunto que vem para hoje. O que estava causando ansiedade naqueles dias e o que causa ansiedade? Quais são as causas e talvez os prejuízos que a ansiedade pode causar, né? Por que muitos andam ansiosos? Qual é a causa da ansiedade em nossos dias, pessoal? A ansiedade, ela está sempre relacionada a alguma coisa que está na frente da gente, a gente quer resolver antes mesmo que ela aconteça. É o pensamento que não para, é o desejo de resolver o irresolvível e ficar, às vezes, procurando alguma coisa que ainda não existe, que talvez não vai existir ainda. É a falta da serenidade de parar isso eu posso resolver, então vou resolver. E se eu não posso resolver, então eu vou deixar para a hora que eu tenha realmente que resolver. E isso daí vai gastando, vai minando uma energia
que a gente não tem. A gente tem uma energia finita, Uhum. provavelmente para a gente resolver os problemas que aparecem para a gente. Se a gente quer resolver os que ainda não existem, a gente se desgasta, a gente adoece, e é o mal do século, né? Agora é a ansiedade, é a depressão, é essa correria, porque nós vivemos num mundo onde nós temos que fazer mais do que nós podemos fazer, nós temos que ter mais do que nós somos. Eu penso dessa forma. É muito difícil você não ficar ansioso. Se você não for ansioso, você é cobrado se você é lento. É, Muito bem colocado. Há muitas coisas né, vivemos o mal do século aí, a depressão, né, com essa falta de perspectiva, né, e em muitos casos é porque num período de ansiedade tentou-se e não resolveu, né? Então isso levou à frustração. Por um lado adoeceu quando ficou extremamente ansioso, né, quis pegar, e depois de ver que não mudou, que não conseguiu atingir, o esgotamento leva a decepção, frustração e depois também a depressão, né? Próxima questão aí, andar ansioso melhora a vida dos cristãos? Aí ele traz um texto bíblico para a gente olhar, né? Nenhum de vocês pode incompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. Quem está falando isso mesmo? Jesus, né? No Sermão da Montanha. Então não fiquem preocupados com o dia de amanhã, né? E lembra, dentro desse contexto aqui do capítulo 6, ele nos faz um convite muito, muito, muito sábio, né? Ele nos leva, eu vou fazer essa fala agora conectada com o estudo de terça-feira, né? Olhando para a natureza. Ele vai dizer assim, olhem as aves dos céus, não plantam, não colhem, não guardam em celeiros, né? E Deus não lhes deixa faltar alimento. Olhem as flores no campo, né? Nem Salomão, em toda a sua riqueza, jamais se vestiu tão bem como os lírios. Mas olha, a flor, ela pela manhã está viçosa, à noite murcha e cai, né? Será que a vossa vida não vale mais do que a vida dos pássaros ou a dos vegetais, das plantas, né? Então, não estar ansiosos com o dia de amanhã, é o que ele está trazendo, porque, de fato, não, a nossa realidade, o nosso dia, a nossa vida não pode ser mudada para além daquilo que está na vontade de Deus, né? Então, quem confia no Senhor passa de maneira mais segura, deveria passar de maneira mais segura tempos difíceis, né? Porque sabe que o Senhor não abandona. Assim como cuida das aves, também cuida daqueles que nele confiam. Então, um pouco esse sentido aqui, né? Não melhora em nada a vida dos cristãos, nem de ninguém, andar ansioso. O cristão tem menos razões ainda porque ele conhece aquele que providencia todas as coisas que nós necessitamos. Dando sequência, quais as consequências a ansiedade gera na vida dos cristãos? Richards, toparia responder essa? As consequências. Uhum. Bom, retomando as palavras de Jesus, Jesus disse para não ficar ansiosos, né? E acredito que o motivo dessa ansiedade pelos bens materiais ou pela própria vida, às vezes seja a falta de confiança em Deus. Então, eu acho que no mais grave que essa consequência de ansiedade pode gerar é a descrença. Exatamente, bem colocado. Aí vamos avançando aqui.
que podemos concluir à base do capítulo de Mateus 6, 31 e 32. Né? Bom, aí já falamos antes, né? Não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida ou bebida, né? Pois pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Resumindo o que nós já havíamos falado. Próxima questão. Em vez de andar ansioso, o que Paulo recomenda no versículo 6? Qual é a importância dessa recomendação? Aí o texto para nós. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam. Orem sempre com um coração agradecido. Então, o que de novo, voltando no estudo de terça-feira, né, a apropriação prática dessa vida com Deus, né, a partir da criação, a partir do cuidado que nós conhecemos, não é ficar esperando, mas é assumir aquilo que está ao nosso alcance. Seja nas orações, então trazer tudo quanto necessitamos diante e do conhecimento de Deus. Para que também nós, vamos voltar aqui à palavra foco, que tem esteve presente aqui ao longo desse estudo, né, não perder o foco da nossa vida neste mundo e para a eternidade. Então, voltando aqui, trazer para nós o foco, né, em nossas orações daquilo que nós realmente necessitamos e levarmos isso a Deus, levarmos isso ao nosso Senhor e seguir em frente a nossa vida fazendo, pegando aqui o que a Cláudia comentou também, fazendo aquilo que está ao meu alcance. O que não está ao meu alcance, eu entrego às mãos no cuidado do Senhor, né, que Ele é capaz de também tanto dar sabedoria para aprendermos um pouco mais e melhor o que devemos fazer, quanto também agregar ao nosso redor pessoas e suprimentos necessários para que os problemas que estejam nos afetando sejam sanados. Acho que esse ponto assim também é importante quando nós olhamos para esse texto. Não se preocupar com nada, mas em orações pedirmos a Deus o que precisam e sempre orar com corações agradecidos. Algum outro comentário? Clareci? Não tá claro. O Richarles falou aí, a Cláudia falou também. Chegamos então. Sim, observe o que é dito no versículo 7, né? O que guardará vossos corações e vossas mentes em Cristo. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará os vossos corações e mentes de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Aqui é parte de conclusão, na verdade, do pastor, o que ele traz para nós. O que esquecemos muitas vezes em nossas orações? A resposta está no final, né? Por que esquecemos? Em todas as nossas orações, pedir a Deus o que vocês precisam. Orem sempre com corações agradecidos. E muitas vezes esquecemos, talvez, o que ele tenta aqui colocar em nossa reflexão não esquecermos de novo que temos um Deus conosco que nos supre de todo o necessário para o corpo e a vida. Então esse suprimento de Deus, esse suporte, esse socorro de Deus que nós clamamos, também lembrando o Salmo 121. Né? Corações agradecidos valorizam as coisas que recebem, né? Não perdem de vista tudo que tem como dádiva de Deus e respondem também de maneira mais coerente, sabendo que as dificuldades, as tempestades que nós enfrentamos são passageiras. Eu gosto de um hino que ele vai dizer que o sol continua brilhando para cima das nuvens, né, das nuvens de tempestade. Né? Então, confiar nesse Deus que continua nos guardando ainda que os tempos sejam difíceis. Isso nos permite a viver com alegria, né, a ter sempre um sorriso e uma canção
para repartir. Estamos chegando à parte final do nosso estudo. Aqui as conclusões. Ao enfrentar problemas que tanto tememos, deveríamos dizer obrigado, Senhor, por seres meu Salvador e Senhor e provedor. E a paz de Deus em nossos corações pode devolver-nos a calma e inspirar confiança. Por isso concluímos: e a paz de Deus, que excede o humano entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Estamos chegando então ao final do nosso estudo nesta noite. Então passamos agora para o nosso momento de louvor. Nada poderá nos separar do amor de Deus, pois Ele nos mandou seu Filho amado que morreu para nos salvar e trazer a paz, felicidade, justiça e amor, que nos tornam aptos a vencer toda É maravilhoso ter Jesus no coração. Por isso vou levar aos homens sua salvação. Pois hoje vivem a lamentar que Jesus nos ama e o seu perdão sempre salvará. É maravilhoso ter Jesus no coração. Por isso vou levar aos homens sua salvação. Todos hoje vivem a lamentar e precisando quem vai mostrar que Jesus nos ama e o seu perdão sempre salvará. E Jesus nos ama e seu perdão sempre salvará. E Jesus nos ama e seu perdão sempre salvará. Seguimos com o nosso momento de oração. Oramos ao Senhor. Senhor Deus e Pai querido, nós te damos graças e louvor ao longo de todo esse estudo e pedimos que guarde esses teus conselhos, essas tuas palavras em nossos corações, para que não sucumbamos, Senhor Pai, nesse período de isolamento, nesse período de choro, de lamento que vemos em nosso derredor. Que sejamos guardados e protegidos por tuas mãos, Senhor Deus, e que a tua presença esteja em nosso agir, em nosso falar, bem como também em nossa maneira de ouvir, de acolher o lamento e a queixa do próximo. Como igreja, Pai querido, não queremos perder a perspectiva da eternidade, mas também, Senhor Deus, queremos pedir que nos traga o conhecimento, o entendimento, para que a nossa vida e o nosso testemunho aqui neste mundo faça sentido e tenha proveito na vida daqueles que estão ao nosso redor, que nos ouvem, para que no nosso falar e agir, o Teu Espírito Santo haja também para a conversão, para o convencimento, para fazer com que este Teu reino se expanda e se fortifique ainda mais entre nós. Senhor Deus e Pai, nós confiamos na Tua providência e é por causa dela, Senhor, que nós conseguimos sorrir, que conseguimos cantar e conseguimos ver, Pai, uma esperança diante desses tempos difíceis que estamos passando. Lembramos também, Pai querido, e intercedemos
por tantos irmãos e irmãs que, seja aqui em nossa cidade, estado, país, ao longo do mundo, sofrem também perseguições, sofrem mutilações por testemunharem publicamente a fé em Cristo Jesus. Mesmo com as dificuldades que enfrentamos, nós agradecemos, Senhor Deus, por esta liberdade. Nós agradecemos, Senhor Deus, por este benefício e privilégio de podermos estar reunidos, cantando, louvando, ainda que por meio desses recursos tecnológicos, mas certo, Senhor, de que esses tempos de pandemia logo cessarão e que voltaremos a nos encontrar na Tua casa, diante do Teu altar. Senhor Deus e Pai, nós Te louvamos pelo dom da vida e por completares, abençoares com mais um ano de vida a Ivânia, ao Carlos, o Newton, outros irmãos e irmãs de nossas igrejas de comunhão, que Tu conheces, Senhor, tão bem. De modo especial, nós pedimos que fortaleça o coração, a vida da Ivânia, ela, mãe de nosso colega, estudante do seminário, o Richarles, que se encontra aqui distante e que, devido à sua formação, devido à sua preparação, não pode estar junto de sua família. Que essa distância, Senhor Deus, possa se multiplicar em termos de amor, de afeto, que eles possam demonstrar um ao outro no momento oportuno. Senhor Deus e Pai, console aqueles que também estão ansiosos, porque não conseguem perceber, para além desses tempos difíceis, a Tua presença. Que estão, Senhor, com os olhos contemplando as chuvas e as tempestades, tempos difíceis de escuridão, e que perderam, Senhor, a noção de que o sol permanece brilhando para cima das nuvens, que Tu, Senhor Deus, permanece no controle além desses tempos difíceis. E por isso, Senhor Deus, pedimos que estejas presente também na vida dessas pessoas, confortando e amparando com o espírito de consolação. Tudo mais, Pai querido, nós continuamos entregando ao Teu cuidado nosso país, suas autoridades. Pedimos para que dê discernimento, clareza nas decisões, que deixem de trabalhar para si mesmos e trabalhem cada vez mais para o bem de nosso povo, de nossa sociedade. Tudo isso nós oramos, confiamos e entregamos em Tuas mãos, pela palavra e promessa de Cristo Jesus, Teu Filho, nosso Senhor, de quem aprendemos a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.